Eu investi 5 milhões de reais, na verdade, mais que isso, em tráfego pago e eu ainda continuo pobre. Esse é o vídeo de hoje. Mas não venha com essa parte sensacionalista, porque isso daqui foi um gancho para chamar a atenção de você para você ver esse vídeo, porque eu quero contar um pouquinho da minha trajetória como gestor de tráfego e eu nem digo mais gestor de tráfego e eu vou te dizer nesse vídeo por que eu não me considero mais um gestor de tráfego e por que eu ainda não estou rico com esse vulgo sendo gestor de tráfego. Então, já quero ir direto para a história que eu comecei como gestor de tráfego lá em 2020, né? Comecei aqui vendo vídeos no YouTube e tudo. Comecei assistindo vídeos do Pedro Sobral mesmo, né? E aqui deixo até meu agradecimento, na verdade, ao conteúdo que o Pedro Sobral tinha lá em 2020, né? Um conteúdo gratuito, ele ainda faz conteúdos gratuitos. E aquilo me ajudou, foi um pontapé inicial na minha trajetória, na minha carreira, como eu digo que hoje eu não sou mais gestor de tráfego, mas eu sou um analista de marketing, sou um gestor de marketing que na minha ideia, já entrando nesse primeiro ponto do porquê que eu não me considero mais um gestor de tráfego, porque eu vejo que se você é apenas gestor de tráfego e você se limita a ser um gestor de tráfego, você acaba que, de maneira inconsciente, você vai ficando limitado. Então, você não consegue entender outros setores do marketing, porque o marketing ele é um todo, ele não é só uma ferramenta. E o tráfego pago ele é uma ferramenta dentro do marketing como um todo, como um marketing digital, né? Vamos reduzir aqui ao marketing digital, que o marketing como um todo, ele tem outros setores que envolve o marketing e outras estratégias. Então, voltado ao marketing digital, hoje eu me vejo muito mais como um analista de performance e um gestor de marketing do que simplesmente um gestor de tráfego. E a minha jornada ela foi aos poucos, né? Agora em setembro eu completo 5 anos dentro dessa carreira de marketing. Então eu quero contar um pouquinho da minha história que talvez você provavelmente vai se identificar. Então dá oportunidade para escutar a minha história. Eu saí do ensino médio lá em 2017 e aí, meio perdido, né? Meio perdido entre aspas, né? Eu fui ficar confuso em relação à profissão depois que eu já estava na faculdade. Porque desde a sétima série eu já estava decidido que eu ia ser engenheiro mecatrônico. E aí, em 2016, terminei o ensino médio. Aqui em Brasília, tem o PAS, né, que é o Programa de Avaliação Seriada, que é um programa exclusivo da UNB, que é a Universidade de Brasília, a Universidade Federal daqui de Brasília. E aí, beleza, passei, né, pelo PAS, entrei para a Faculdade de Engenharia Mecatrônica, só que eu não me adaptei ao curso, eu não entendi o curso, eu entrei lá com uma expectativa e era totalmente outra, e eu nunca me adaptei, né? Na verdade, eu nunca consegui me adaptar, então tive reprovações dentro da faculdade, e foi a primeira vez que eu tinha reprovado em alguma coisa na minha vida, e e aí aquilo para mim eu não conseguia me encaixar dentro do curso, eu não conseguia ver perspectiva de trabalho, perspectiva de vida dentro daquela profissão e daquela faculdade que eu estava fazendo. E aí saí, né, depois de 1 ano e meio nesse vai e volta, eu saí, fui tentar fazer análise de desenvolvimento de sistemas e também não consegui me desenvolver ali dentro daquela área. E aos poucos eu fui entendendo o marketing, né? Fui conhecendo o marketing, conheci por uma parte ruim, que foi naquele mercado de afiliação, né? Tava muito forte o mercado de afiliação naquela época ali. E aí conheci por esse lado ruim e era justamente esse tipo de vida e de soluções que eles vendiam, né? Se torne um nômade digital, trabalhe da praia, ganhe R$ 1 milhão em um ano muito rápido. Então esse tipo de coisa acaba convencendo a gente.
E aí entra o Pedro Sobral, que através de um colega que falou do Pedro Sobral, eu conheci o marketing digital como, como prestação de serviço. E a partir dali eu comecei a entender de que o marketing ele era algo muito mais profundo do que simplesmente essas baboseiras que vendiam por aí. Então, foi a partir desses vídeos que eu entrei no startup. Passei 2 anos e meio dentro dessa startup. Era uma startup de paramédicos, né? Era uma plataforma para médicos. E aí lá dentro eu entendi o que era marketing, que copy, storytelling, tráfego pago, brand. Isso são ferramentas. E ferramentas, elas têm processos e elas têm, como é que diz? Funções específicas para cada momento. E o marketing, por um marketing digital, né, ele é um braço do marketing, ele é algo mais profundo. Ele é algo que ele serve para servir aquela empresa. E como assim? Né? E por isso que eu fui me identificando dentro desta área. Porque o marketing, ele é justamente isso. Ele é servir ao próximo. É ele servir e apresentar um bom produto àquele público que é desejado. Então, se é um carro, é vender um carro para aquele público certo. E não é ficar fazendo aí promessas, falsas promessas, promessas mirabolantes, né? Esse tipo de coisa não funciona. E isso tem prazo de validade. Então é por isso que você vê muitas vezes produtos ou criadores que aparecem, ficam um ano ali na mídia, faz um burburinho e depois some. Aí daqui a pouco volta com outra coisa. É porque eles não têm raízes. E às vezes você se questiona, né? E isso é verdade. Eu já investi mais de 5 milhões de reais em tráfego pago, mas não foram meu dinheiro. E na verdade não foi eu quem investi. Eu gerenciei esse volume de dinheiro nas plataformas de mídia. Meta Ads, né, que antigamente era o Facebook Ads, hoje se tornou Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, né? Já fiz e faço tráfego para mim mesmo, mas nem chega perto desse total. E em diversos mercados, né? Comecei ali numa startup de paramédicos, então tinha que atrair o público médico. Você tem uma linguagem para se falar para atrair um público médico. Você tem um script de vendas diferente para vender para um público médico. Não, por que eu tô falando médico? Depois eu fiz anúncios para lojas de roupas, já fiz anúncios para o setor de comida, né? Então, assim, alguns restaurantes já fiz também. Deixa eu lembrar. Só que o meu já fiz também para como é que é de internet? Provedor de internet, né? E diversos lugares do Brasil. Produtos financeiros, né? Mas não é tipo Tigrinho, essas coisas, não. É uma empresa séria, né? Registrada e tudo aqui no Brasil, que faz para fora. Então, cursos de inglês já fiz, já anunciei para em vários setores. E hoje eu sou mais focado dentro do setor automotivo. Eu faço anúncios, né? Faço a gestão de marketing, de performance ali de grandes grupos de concessionários. No outro vídeo eu vou falar sobre como né, gerenciar o tráfego pago de grandes grupos de concessionárias, porque é algo bem interessante, é algo bem legal. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é que se você quer começar no tráfego pago, esse é um vídeo aqui mais para quem quer começar ainda no tráfego pago ou quer migrar para essa área. Não é um mercado que está saturado, não é um mercado que está saturado. É um mercado com um nível de uma barreira de entrada muito baixa, porque
querendo ou não, não existe uma faculdade específica de tráfego pago. Você pode fazer publicidade, propaganda, pode fazer marketing digital. Esses têm faculdade sim. Mas lá dentro você não aprende em si o que é tráfego pago, o que é mídia paga. Isso é um processo que você vai aprendendo aos poucos, com o desenvolver do seu trabalho. Então, se eu dou um conselho para alguém que quer começar no tráfego pago ou quer fazer tráfego pago para a sua própria empresa, né? Ainda não consegue pagar um profissional, algo do tipo. Estude com quem sabe fazer a coisa de verdade e não quer simplesmente te vender cursos, né? Então tem grandes professores, tem grandes gestores. Inclusive, se você quer aprender, comenta aqui. Na verdade, na descrição, eu vou deixar um link para você falar diretamente comigo. Não vou te vender curso nem nada, mas sim a minha consultoria, né, para você, se você quer aprender tráfego pago, quer otimizar melhor as suas campanhas, quer ter uma visão de quem está dentro do mercado aí há um bom tempo. Se você quer ter um acompanhamento, né, não quer simplesmente fazer sozinho, eu vou deixar um link aqui do meu WhatsApp e você vai falar diretamente comigo. Não vou te vender curso nem nada, mas sim, se você quer ter esse acompanhamento 1 a 1 mesmo, você pode entrar em contato aqui. E aí, voltando rapidinho, fio da meada, se você quer começar, eu quero ser um profissional, né? Eu quero um curso e tudo, tem grandes professores, Pedro Sobral, Thiago Tesma, Adriano Giannini, tem o rapaz lá, o Santana, que o sobrenome dele é Santana, mas eu esqueci agora o primeiro nome, não sei se é André Santana, acho que não é André não, mas que ele é excelente para tráfego de e-commerce. Então, assim, são grandes professores, né? Só que você vai... a ideia é, não fique preso simplesmente à metodologia deles. Aprenda o que seja, né? Só no YouTube, nem precisa comprar curso nem nada, no YouTube tem. E aplique, né? Você precisa aplicar. O que eu aprendi de verdade foi na prática. Foi fazendo, foi testando, foi errando, foi vendo que um anúncio, se ele é escrito com uma copy X, ela funciona melhor do que com a copy Y. Eu entendi que você utilizar imagem de figuras públicas que não seja autorizado, você vai tomar um processo. Então, são coisas que você vai aprendendo na prática, na raça. Então, e como é algo que não tem uma estrutura definida e simplesmente uma rota para você chegar até o destino final, é um lugar que você vai aprendendo aos poucos, você vai aprendendo com o passar do tempo e à medida da sua curiosidade. Eu digo mais que a velocidade com que você vai aprender algo aqui na internet, ela é proporcional ao seu nível de curiosidade. Então, quanto mais curioso você for, mais coisas você vai aprender, mas principalmente, quanto mais você aplicar isso, mais você vai conseguir se desenvolver e aprender mais rápido. Então, não caia em falsas promessas. Entenda que tudo que é bom, ele leva tempo. Tudo que você não precisa se esconder, né? Você não vai fazer campanhas para se esconder, ela requer esforço. Então, ela requer estudos, né? Então, eu estou assim... Simona disse aqui, ó, fontes, né? Vá nas fontes, não fique só nos cursos, né? Que te vendem. Vá direto nas fontes. Leia coisas diferentes, fora de marketing. Então, façam processos que sejam que vão trazer e agregar a você referências, vão agregar a você mais conhecimento, mais bases de referências, porque tudo isso é o que vai deixar você especial no mercado. E documente a sua jornada. Se você está iniciando, se você quer ser um profissional de marketing, documente a sua jornada. Esse é um dos meus maiores arrependimentos, não ter, lá em 2020, por exemplo, ter começado o meu canal no YouTube.
né? Documentando a minha jornada, o que eu estou aprendendo, que tipo de estratégia está funcionando nesse mercado que eu estou atendendo, tipo de criativo, tipo de estratégia de marketing, como é ver o mercado de fora, trazer aqui uma opinião, trazer um daily vlog. Então, esse tipo de coisa que eu estou fazendo hoje, né? Pode ver aí que eu tenho vários vídeos. Então, tudo isso, documente a sua jornada, né? Porque lá no final você vai voltando e você vai vendo, ó, eu tenho que melhorar aqui, isso aqui foi muito bom, isso aqui deu certo, eu vou manter, isso aqui eu vou adaptar, isso aqui eu vou melhorar, porque tudo é um passo a passo, é um processo. Então, mais uma vez reforçando, não caia em falsas promessas, entenda o fundamento, busque raízes e fontes e assim um caminho, assim possibilidade de você começar, seja como tráfego pago, com o tráfego pago, seja como designer, seja como copywriter, seja como estrategista, né, geral de marketing. Há sim mercado, só que há mercados para quem não fica no comodismo ou simplesmente só segue regras de alguém que tem um conhecimento a mais. Pegue esse conhecimento, entenda ele, absorva, pratique, né? Coloque em prática realmente para ver se funciona, mas adapte a sua realidade, né? Isso é o mais importante, adapte a sua realidade. Entenda o fundamento para você ter referências e raízes para chegar em determinadas situações, você saber como agir, que tipo de estratégia utilizar, como conversar, como falar, como aprender mais, né? E sempre tenha em mente que você não sabe tudo e que é necessário sim você sempre aprender um pouco mais, mas não ficar só no campo dos estudos. Pratique aquilo que você estuda, porque assim as coisas vão se fixar mais na sua cabeça. Então, valeu, eu sou o Sorriso. Te peço aqui, né, se você gostou, deixa seu like e a inscrição aqui no vídeo também, né? Deixa a inscrição aqui no canal, que isso ajuda muito a crescer e vamos cada dia mais crescer e melhorar esse mercado aí que tem muitos picaretas, mas tem muita gente boa que quer seguir o fundamento do marketing, que é servir as pessoas, que é servir aqueles que têm a boa vontade de melhorar a vida do próximo. Valeu, falou, tamo junto, até amanhã.